Eu sou o pastor Manuel Lopes. Bem-vindo a esse canal do YouTube criado para você, para a sua edificação, para o seu crescimento, para a sua intimidade com Deus. Venha comigo, vamos juntos alcançar as grandes coisas, os grandes sonhos e realizações que Deus tem para nós. Você, eu e Deus, juntos faremos proezas. Diz assim: e ainda dizes, estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada. Contudo, não reconheces que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que também está nu. Pai, nós glorificamos o Teu nome, colocamos diante do Senhor toda a glória e honra. Pedimos que o Senhor nos dê crescimento, revelação, que o Teu Espírito trabalhe a nossa alma, o nosso espírito e o nosso coração também, ó Pai, todo o nosso entendimento para que possamos avançar e Te agradar cada vez mais, em nome de Jesus. O tema dessa noite: navegando em nossa dependência radical de Deus. Diga comigo: navegando na minha dependência radical de Deus. Na minha época era surfando, né? Hoje a palavra é navegando. Então vamos navegar no entendimento para termos uma dependência ainda maior de Deus. O versículo aqui de Apocalipse 3,17, ele está no contexto de quando Jesus usa o apóstolo João para falar às 7 igrejas. Quando ele revela ali o livro para João, ele conversa com 7 comunidades daquela época. Faz parte de todo esse conceito, e entre essas 7 estava a igreja de Laodiceia, porque quando ele fala essas palavras, ele está falando especificamente a igreja de Laodiceia. Mas claro que toda a Bíblia, principalmente a Nova Aliança, o Novo Testamento, ela não é escrita só para aquele tempo, mas para todos os tempos até a volta de Jesus. Ela tem a aplicabilidade em nossa vida, aplicabilidade nas nossas ações, aplicabilidade nos nossos pensamentos e na diversidade das nossas plantações e colheitas. Essas 7 igrejas, quando Jesus dirige a elas, tem palavras específicas e claras para cada uma dessas igrejas. Algumas recebem elogios, outras repreensões, outras orientações, conforme a realidade ou a necessidade espiritual de cada comunidade cristã daquele momento ali, daquelas 7 igrejas. E assim é conosco. Cada culto fala com cada um de uma forma diferente. Cada culto você tem um elogio, você tem uma repreensão, você tem uma orientação, um desafio, uma palavra de fé, uma chave, uma semente, várias coisas assim. No caso específico da igreja de Laodiceia, quando você lê lá, se ainda não conhece, leia. Jesus repreende fortemente a igreja de Laodiceia. Jesus fala com aquela comunidade para que ela pudesse mudar a sua postura, uma postura praticada de autossuficiência. E não é difícil achar na igreja, em muitos de nós, uma cultura de autossuficiência, uma cultura de não dependência de Deus, uma cultura de confiança naquilo que conquistamos, naquilo que temos, na nossa inteligência, na nossa formação, no dinheiro que já temos, na capacidade que já temos do Espírito Santo, seja como for. Então Jesus, ele repreende a igreja de Laodiceia, e talvez muitos de nós, com relação a uma postura, uma cultura de autossuficiência e orgulho espiritual. Porque às vezes a pessoa não se torna só autossuficiente no seu coração quando ela tem muitas riquezas, mas também há muitos crentes, muitos líderes que começam a ter um nível espiritual maior, ouve o Espírito Santo, domina na palavra a revelação, e ele se acha autossuficiente, já não busca Deus mais para preparar uma palavra, não já busca Deus mais para reunir os seus liderados, já não busca Deus mais para projetar o seu 2026, 2027, 2028, só porque tem muita unção, muito conhecimento bíblico. Às vezes tem pessoas que inflamam dentro de si nessa autossuficiência e orgulho espiritual. A cidade de Laodiceia, porque quando fala a igreja de Laodiceia, ela estava situada numa cidade chamada Laodiceia.
Era uma cidade riquíssima, era uma cidade famosa, as pessoas iam de longe para fazer negócio. Era uma cidade que tinha uma prosperidade de comércio, uma prosperidade financeira muito grande. É como se ela tivesse uma indústria têxtil. Naquela época eu não falava indústria, né? Mas como se fosse um polo industrial têxtil. Tinha avanços médicos renomados, principalmente no tratamento dos olhos, principalmente na oftalmologia, não tinha esse nome na época. Então era conhecida, riquezas, comércio rico, muita prosperidade, muitos profissionais, gabarito altíssimo. Era uma cidade que foi uma geração nascendo dentro desse movimento, nascendo dentro dessa cultura de riqueza, então se fechando, se trazendo autossuficiência. Os cristãos de Laodiceia, quando Jesus fala com eles, é porque todo o ambiente ao redor os influenciava, trazia uma segurança como se aquela riqueza não passasse, se aquela prosperidade de comércio não passasse. E eles passaram claramente pelo que Jesus exorta a confiar nas suas próprias riquezas, na sua capacidade de trabalho, acreditando que não precisava de mais nada, principalmente de Deus. É o pior momento de um cristão, porque do ímpio não se espera diferente. Mas um cristão que prospera em áreas da sua vida, seja qual for, e achar que não precisa mais de Deus, e que Ele é suficiente, é uma grande armadilha. Por isso Jesus denuncia claramente ao dirigir a eles a verdadeira condição espiritual daquela igreja. Porque Jesus não olha a casca, Deus não olha o exterior, Deus olha a profundidade do coração, do espírito, da alma. E apesar deles se acharem ricos e completos, Jesus diz: não é como vocês se veem, não é como as pessoas falam de vocês. Ei, Laodiceia, não é o que você está pensando. Vocês se acham ricos, mas eu acho vocês espiritualmente miserável, pobre, cego e nu. Na cidade que tinha riqueza, era miserável e pobre. Na cidade que se vestiam bem, Jesus e Deus os via nu. Na cidade que eles eram cegos, eram referência em oftalmologia, em visão, Jesus os via cegos. Você viu que Jesus pegou e deu balanço? Então, queridos, às vezes você está se achando bambambam, desfilando por aí. Não, é importante nós sabermos como Deus nos enxerga. E o objetivo do Mestre Jesus, de amor, é claro, era confrontar a ilusão da autossuficiência, era chamar a igreja ao arrependimento da autossuficiência, do confiar em si somente. Se alguém entrou nessa noite, se alguém me ouve hoje ou qualquer época nas redes sociais, se você tem que fazer aquela análise fria, dizer: será que eu não estou falando do eu? Será que quando eu comemoro, vibro, mostro as minhas conquistas, eu tenho falado o nome de Deus de coração? Eu tenho dado a glória a Deus de coração? Quando no meu trabalho, na minha empresa, no meu métier, na minha escola, seja onde for, e as pessoas me elogiam, as pessoas falam da minha capacidade, do meu QI, será que eu e você estamos dando a glória a Ele? Será que nós estamos falando é Deus? Cuidado com a autossuficiência disfarçada. Cuidado com o que o seu coração pensa. É onde Deus está olhando. É onde Deus está olhando. Ainda que você seja o melhor da sua profissão, seja a melhor esposa do mundo, o melhor esposo, o melhor filho, você tem que dizer: eu sou, graças a Deus que me concede a condição. Eu sou, mas para continuar a ser, eu dependo exclusivamente, totalmente de Deus. Cuidado com a armadilha que Laodiceia estava. Em essência, esse alerta que Jesus faz, ele é tão verdadeiro que ele traz valor e segurança. Sabe, o que nós precisamos é ter um relacionamento genuíno. Você sabe o que, querido? Se você olhar para os lados e olhar para a nossa vida, em toda a história de Gênesis, Apocalipse e a história de hoje, há um grito silencioso na alma das pessoas, na alma humana, que ecoa desde o Éden. Desde o Éden, a busca por autonomia, por controle, por autossuficiência.
o que a serpente diz para Eva: coma o fruto e serás igual a Deus. Suficiente. Amém ou não? Só existem seres autossuficientes: Deus, Jesus e o Espírito Santo. Os três são um. Desde o Éden é assim. Quantos reis sucumbiram à autossuficiência? Mas Apocalipse 3,7 ele rasga, Jesus rasga a ilusão como uma verdade cortante, pois ele diz: você é rico, abastado, não precisa de nada, mas eu te vejo infeliz, miserável, pobre, nu, cego, sem rumo. É isso que Jesus fala. E às vezes ele precisa falar isso conosco também, que às vezes nós não percebemos e nos tornamos independentes. Às vezes até vem à igreja, está na igreja, às vezes a gente ora, faz uma campanha, mas lá dentro onde ele sonda, a gente se sente autossuficiente. A nossa jornada de hoje não é só uma reflexão, mas eu quero te desafiar a uma revolução interior, uma revolução de pensamento, de espírito, de alma. Entender que o chamado é para rendição a Deus plena, total, inegociável, inquebrável, em todos os momentos. Se Deus colocar no pedestal financeiro, no pedestal espiritual, no pedestal profissional, mantenha-se ainda dependente de Deus. Entender a redenção plena é o poder de nos transformar e nos fazer confiar nele. Que essa mensagem hoje, queridos, a minha intenção do Espírito Santo é que seja ouvida mais do que ouvida. É um desejo de Deus que ela irrompa em nós como um fogo genuíno, levando em nossos corações um desejo incontrolável de depender somente de Jesus. É isso que eu sonho nessa noite. Um movimento incontrolável de dentro para fora, um fogo que aquece e diz: eu rasgo, eu quebro a minha autonomia, eu quebro a minha dependência de mim mesmo, eu quebro os meus argumentos e falo: Senhor, dirige a minha vida. Anote: a maior conquista da vida, a maior conquista da vida não é possuir tudo, mas é deixar tudo nas mãos daquele que pode tudo. É isso. Coloca nas mãos dele. A maior conquista é deixar nas mãos dele que tudo pode. Quero ver 4 coisas rápido com você. A introdução hoje foi longa, né, Paulo? Primeiro, o abismo da autossuficiência. Diga comigo: o abismo da autossuficiência. Para nós cristãos, que dependemos de Deus, quando você se torna autossuficiente, ou eu, isso não passa de uma ilusão de controle. É só ilusão. É só ilusão. Deus só faz assim, ó. Tuf. Diz que ele exalta, tira do montouro e põe na mesa dos reis, e tira e devolve o montouro. A pessoa autossuficiente, ela vive uma ilusão, queridos, que pode controlar as áreas da sua vida. Isso é tão sério que a Bíblia diz no Novo Testamento: ó, se você falar que amanhã você vai lá, você tem que falar: se Deus quiser eu vou. Que amanhã você vai comprar isso, eu tenho que falar: se Deus quiser eu compro. É o que Tiago ensina. Sabe, essas pessoas autossuficientes, elas acreditam, eu estou falando em relação a Deus, que a vida depende das decisões dela. Ela não reconhece a fragilidade. Ela não reconhece que somos mortais. É um espírito de vida que volta àquele que o deu, segundo Eclesiastes. Basta Deus falar: ei, você, sobe ou desce. Não tem até a musiquinha do capeta? Vai descer, vai descer. O crente canta: vai subindo, vai subindo, vai subindo. Jeremias 17, de 5 e 6. Assim diz Yahvé, o seu Deus: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força e motivação. Quando fala confiar no nome, é confiar primeiro em nós mesmos, porque nós somos homens. Confiar em nós mesmos.
E o homem aqui pode se aplicar ao ser humano, as mulheres também, confiar em si mesmo. Deixa comigo. Quando você confia em homens e na humanidade imortal, e nela está a sua força e motivação, a Bíblia diz que o seu coração se afasta de Deus. É quando você confia no seu patrão, é quando você confia mais do que deve no seu sócio, é quando você confia mais do que deve no melhor amigo. Maldito o ser humano que confia em outro ser humano. O coração se afasta do Senhor. Olha o versículo 6, essa pessoa que como Laodiceia se sente autossuficiente, ele ou ela será como um arbusto no deserto. Não perceberá quando algum bem se aproximar, pelo contrário, morará nos lugares mais secos do deserto, em terra salgada e desabitada. A não ser no mar, alguém já viu terra salgada? Queridos, quando eu tenho a autossuficiência, eu estou assinando que eu vou para o deserto. Eu estou assinando que Deus vai me levar e vai deixar eu secar momentaneamente. É sofrimento. Lembra de Nabucodonosor? Nome bom para colocar em menino. Eu sei que está grávido, no teu nome ainda vai engravidar. Pense bem, Nabucodonosinho, vem. Nabucodonosinho. Esse camarada, um rei, que ele reinava sobre um império gigantesco. Muito poder, irmão, mas muito poder. E um dia ele se achou poderoso mais do que Deus. E Deus vem e fala: camarada, eu te exaltei, agora eu vou te mostrar quem tem o comando de todas as coisas. A Bíblia diz que Deus transformou ele e ele pastava, né? Não é isso? Ele pastava igual cavalo. Ficou louco. Autossuficiência demais. Ou seja, a glória dele foi reduzida a poeira, até que ele reconheceu de novo a soberania e a dependência de Deus, e Deus exaltou de novo. Será que algum de nós, para arrancarmos de verdade, para multiplicarmos, para conquistarmos mais, não está faltando aí reconhecer uma autossuficiência, não? Saúde para você também. Amém ou não? Tem alguém entendendo? Sansão, o cara mais forte do mundo, tornou-se o mais fraco. Sim ou não? Autossuficiência, já rasgava tudo, já não pedia autorização para Deus para mais nada, já arrancava a porta, já matava, aquele negócio todo, esqueceu os filisteus, virou amigo dele. Ele desprezou a confiança em Deus, achou que não ia passar. Tanto é que quando o cara que amando de Dalila cortou o cabelo dele, que Dalila só enrolou ele, mas veio um lá e cortou o cabelo dele, que o Espírito Santo saiu dele, ele não percebeu. E quando Dalila gritou: Sansão, Sansão, veio os filisteus contra você, ele sai lá fora e diz: deixa comigo, eu resolvo. A autossuficiência. Mas Jesus já tinha, o Espírito já tinha. O que aconteceu? Todo mundo sabe? Quem não sabe, vê na Record. Foi preso, humilhado, furaram os olhos dele, literalmente, perdeu a autossuficiência. Deixa comigo, irmão, não sai de casa falando: eu vou resolver, hoje eu vou vender demais. Em nome de Jesus, com a graça de Deus e o poder de Deus, hoje vai ser o melhor dia de vendas da minha história. Hoje, em nome de Jesus, vai ser tudo bem lá no meu emprego, na minha empresa. É hoje, com Deus eu posso todas as coisas, com Deus eu salto muralha. Sem Deus você não salta nem murinho, quem dirá muralha. Steve Jobs, eu pus aqui o que eu achei, né? Mas se é verdade ou não, também eu não tenho compromisso com isso, mas o pessoal que estava perto dele disse que foi. Steve Jobs foi um dos símbolos de sucesso, sim ou não? O cara, como empresário, como inovador, tem que tirar o chapéu para ele, sim. Diz a lenda que no seu leito de morte ele reconheceu, diz o reconhecimento, que ele tinha muito reconhecimento do mundo, o reconhecimento que a riqueza não tem sentido diante da fragilidade da vida. É hora que você se sente autossuficiente e chega uma doença braba.
E aí a coisa complica. Ele diz, Steve Jobs, tudo que é conquistado sem Deus, no fim se revela vazio. Conquistou sem Deus, se tornou vazio. João capítulo 15, verso 5, parte B. Jesus diz, sem mim, cristãos e cristãs, filhos e filhas, salvos e salvas, sem mim nada podes fazer. Em outra versão que é a minha, não poderá realizar obra. Sem Ele não pode, mas então a ilusão, a autossuficiência tem tempo marcado de acabar logo. Se eu não dou a glória a Deus, se eu não dependo de Deus, se eu não reconheço Deus. Provérbios 16, 18. A soberba procede à ruína, e o espírito arrogante vem pouquinho antes da queda. Mas cuidado, gente. Eu já fui arrogante, a queda foi brava. Autossuficiente, a queda foi pesada. Você acha que eu já não passei pelo que eu estou pregando? Já, e a dor é grande, foram muitos anos para recuperar. Não faz isso não. Fala para o seu irmão assim, você não é autossuficiente não. Não é mesmo não. Salmo 127, 1 diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Sem Ele não termina, irmão. Anote. A maior tragédia não é perder tudo. A maior tragédia é nunca ter se entregado por inteiro a Deus que faz tudo novo. A maior tragédia é essa, não é perder tudo, é nunca ter entregado para Ele. Amém, igreja? Tem alguém entendendo? Então a primeira coisa, o abismo da autossuficiência. Um abismo chama outro abismo. Segunda coisa, a revelação da realidade. Deus vê além das aparências. Fala comigo. A revelação da realidade. Deus me vê diferente do que eu e os outros me veem. Cego, é ou não é? Está enxergando muito? Cego. A frase Deus vê além das aparências que eu escrevi aqui, significa que a perspectiva divina se concentra no caráter, na alma, no espírito, no coração, nas intenções, não na aparência física, não no status de dinheiro, não no status social, não nos bens materiais, não na sua capacidade espiritual que Ele te deu. Não. A história que você mais conhece sobre isso é quando o profeta chega para escolher o novo rei no lugar de Saul, anos e anos antes de soldar, e ele olha os irmãos de Davi, fortes, guerreiros, é esse, cara alto, fortão, bacaninha, e ele fala, não é esse. É ou não é verdade? É. E Deus fala, eu não vejo como você vê. Gente, isso é tão profundo, não sei se você parou para reparar, que Deus estava falando naquele momento com o profeta que representava Ele na terra, o profeta que tinha o WhatsApp de Deus, o profeta que falava e Deus cumpria, porque ele falava o que Deus mandou. Todo mundo temia e respeitava. Nós estamos falando de qual profeta? Samuel, talvez um dos maiores ou o maior de todos. Intimidade com Deus. Presta atenção no que eu vou te ensinar nessa noite. Ouvia Deus o tempo todo, falava com Deus o tempo todo, agia com milagres e coisas maravilhosas, conhecia Deus, mas não via como Deus. Cuidado, nem seu pastor, nem o maior profeta que você conhece pode te enxergar como Deus enxerga. Ele enxergou os irmãos, Deus enxergou o baixinho, todo pintadinho, ruivozinho, lá no mato. Cuidado como Deus te vê. O texto bíblico, queridos, ele é muito claro, ele vai desnudar, ele vai abrir as ilusões. É quando parecemos como a igreja de Laodiceia, estamos completos, mas na verdade nós somos carentes de Deus, na verdade nós necessitamos de Deus. Davi era rei, Davi era salmista, era poeta, e ele disse no Salmo 51, Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Que dependência é essa, irmão? Deus sonda-me e vê se há algum caminho mau em mim
E se houver, Senhor, diz Davi, me leva pelas veredas da justiça, dependência de Deus. O cara era rei, o cara era tudo, o cara era poderoso, o cara era Davi. Tem alguém entendendo aí? Cheio da grana, empresário bem sucedido, o cara que, nossa, e ele olha para Deus e fala, eu dependo tanto que me sonda, talvez eu esteja errando em alguma coisa, talvez eu me ache suficiente em alguma coisa, talvez eu me ache o cara, o rei. Ei, Deus, sonda, Deus, muda o meu caminho errado, dá-me um coração puro. Será que não está faltando isso em nós, não? Estou falando de Davi, a descendência de Jesus viria dele, hein? E o filho pródigo, se sentiu autossuficiente, dá a grana que eu estou vazando, é ou não é? Deixa eu ter minha vida, eu não preciso de você, papai. O pai está simbolizando Deus, isso é natural. Eu não preciso mais, só dá a grana, eu só preciso de grana e eu me resolvo. A autossuficiência levou ele a olhar para os porcos comendo e diz, olha o que come os funcionários de meu pai, melhor do que eu como hoje. Saudade da dependência que eu tinha de meu pai, a simbologia com Deus. Queridos, nós não podemos ver diferente do que Deus vê, achar que Deus está aprovando, queridos. Tem um cara, eu não sei a pronúncia direito, mas eu acho que é Nick Vujicic. Ele não tem braço nem tem perna. Quem já viu os vídeos dele? Eles colocam ele em cima da mesa, não tem braço nem perna. Gente, quando a gente fala que está cansado, com preguiça, tem que olhar aquele cara todo dia para ter vergonha. Nem braço, nem perna. Sabe o que ele disse um dia pregando para multidões? Se Deus pode usar um cara como eu, Ele pode usar qualquer um de vocês. Só basta depender de Deus. Está dependendo de quê quando o bolso aperta? Está dependendo de quê quando o casamento está ruim? Está dependendo de quem? Não pode ser o melhor método do mundo que eles me aconselhar. Quando eu vou falar, Deus toma o coração e a mente dele. Usa, pai. Se o senhor quer que eu tome algum remédio, o senhor receita através dele. É assim, ó. Se for para a mesa de cirurgia, eu operei meus olhos no ano passado, eu o tempo todo, Deus toma a mão desses médicos, os olhos dele, do anestesista, pai, que ele não erre, opere através dele. Dependência, o cara é o melhor que tem, mas não é melhor do que Deus. Abraham Lincoln, que eu sou fã demais, você deve ler muito sobre esse cara, um ex-presidente dos Estados Unidos. Ele estava numa guerra civil muito pesada, e ele declarou: tenho sido levado muitas vezes à oração, porque eu não tinha para onde ir. Que coisa linda. O que é ir para a oração? Dependência de Deus. O cara é presidente dos Estados Unidos, guerra civil interna, a coisa estava feia, ele não tinha para onde ir, então ele lembrou: eu vou para aquele a qual eu dependo, e Deus deu ele a vitória. Abraão Lincoln é um cara que fala de Deus, o cara tem uma inteligência fora do comum, queridos. O mundo hoje admira o quê? A eu posso, eu faço, eu aconteço. E eles vendem curso para nós, para você, que eu não compro. Ele vende curso para você se sentir autossuficiente. Tem umas mágicas lá, que você declara para o universo e o universo te devolve. E se não devolver, você pode pôr o dedo na cara dele. Se você fazer aquele negócio aqui, aquele negócio ali, falar a palavra-chave todo dia, vai acontecer. Mas versículo bíblico, nada. Ação de fé, nada. Muita gente autossuficiente, muita gente ficando para trás. O Salmo 73, 26 diz: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleça, Deus é minha fortaleza. É isso que nós temos que falar todos os dias, decorar versículos assim, entendeu não? Isaías 40, 29, ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Como eu posso não depender de um Deus desse? Esse versículo foi escrito para minha família, que eu chamo Manel Lopes Cansado. Ele fortalece o cansado. Foi boa essa, admite. Sou criativo. Isaías 40, 29, 2 Coríntios 12, 9. Olha o que Deus fala para nós, irmão. O meu poder se aperfeiçoa na sua autossuficiência. O meu poder se aperfeiçoa na sua força, meus filhos.
É isso, irmãos? Onde é que o poder aperfeiçoa? Se humilha debaixo da poderosa mão dele, ele te exaltará em tempo oportuno. Eita glória, eita glória. É lindo demais. Como eu não posso ter dependência de... Irmão, levante agradecendo. A sua misericórdia se renovou nesse ano. Obrigado pela vida de fulano de ciclano. Eu agradeço pela vida da Seara Viva toda, da empresa. Abençoe, libere bênção. Eu agradeço que eu estou ouvindo o passarinho, é sério. Deus, obrigado, porque eu levantei, porque o Senhor me deu vida. Eu tomei banho. Eu agradeço todo dia. Ninguém tem. A coisa que eu tenho paixão é tomar banho em pé, lavando eu mesmo. Uma vez eu dependi no hospital, é ruim demais, menino. Então, Deus, obrigado que eu tomei banho. Obrigado que eu tenho carro para andar, eu tenho a casa para morar. Obrigado que eu estou vendo os passarinhos. Estou vendo, meu Deus. Oh, Deus, não fosse o Senhor, não tinha onde trabalhar, não tinha carro para andar. Oh, Senhor. E eu começo a ter perna para andar, eu tenho ouvido para ouvir. Menina, mas eu falo. Eu acho que quando eu acordo, Deus fala, lá vem ele. Os anjos já falam, nós já sabem. Ei, irmão, dependência. Eu falo, Senhor, livra de acidente a mim e minha família, de atropelar e ser atropelado. Livra de acidente, provocar acidente, que eu tenho que preocupar com os outros também. Livra-nos de doença, de praga, de seta que voa o meu dia. Livra-nos de inveja, de obra de macumbaria, feitiçaria. Livra, livra, porque sem o Senhor eu não suportarei. Mineirinho fala todo dia. Está na hora de nós abraçarmos Ele. Aqui no Apocalipse que eu li, os 2 versículos depois, Jesus vai além da aparência e confronta e aconselha a ele e a nós. Aconselha a eles e a nós sobre a ilusão da autossuficiência. Apocalipse 3, 18, 19. Portanto, eu te ofereço esse conselho. Você é milionário? Adquire de mim ouro refinado no fogo, a fim de que te enriqueças de verdade. Você está se vestindo bem, riquinho, só marca. Aí não está falando das coisas falsas do Paraguai, não, está falando marca séria mesmo. Você só está com marca, só top de linha. Eu estou te aconselhando, compra de mim roupas brancas, para que possas cobrir a tua vergonhosa nudez. Isso é espiritual. E compra melhor colírio, para que ao ungir os teus olhos você passe a enxergar claramente. É delícia, coisa mais boa, né? Quem vai comprar colírio essa noite de Deus? É só você orar bastante, jejuar, que você vai lá na patineira celestial e o anjo pinga esse colírio. Você vai falar, nossa, como eu era ignorante, como eu era tapado, como eu era autossuficiente, como eu não confio em Deus. E ele diz, eu repreendo e corrijo os que eu... Olha, como que eu não vou depender de um Deus que me corrige porque me ama? Pai e mãe que deixa moleque solto não ama, é mentira. Pai e mãe que dá tudo que o moleque quer, está virando esses vagabundos. Opa, Senhor, põe um guarda na minha boca. Está virando, não respeita professor, não respeita polícia, não respeita pai, não respeita mãe. Você viu aqui agora, gente, no Guará, pertinho de nós, a menina na escola, o professor fala, guarda o celular. Aqui não é lugar de celular, é lugar de aprender. A menina manda uma mensagem para o pai, pai, o professor foi duro. Menina, uma jovem zona. O professor foi durinho comigo, papaizinho. Papaizinho entrou, quem viu a matéria? Vocês não estão trabalhando não, né? Mas entrou um touro, foi ou não foi? E já fight. O trem foi tão violento que quem dominou ele como mata-leão? A filha dele. Aqui chamou. Pelo amor de Deus. Se o pai bate no professor, que dia que o menino vai respeitar o professor? O policial. Então, queridos, ele está dizendo, eu repreendo o que eu amo. Então, quando Deus repreender eu e você, saiba que ele é porque Ele ama e que é o melhor para nós. Tem que agradecer. Hoje eu reconheço que algumas chineladas voadoras que eu tomei mudou minha vida. Era necessário. Sabe aquela que ela passa raspando a sua orelha? Quem é da época da chinela havaiana que a mãe usava? Olha, todo mundo. Meu irmão, você fazia uma arte, você saía aqui, ela fala assim, vem cá agora com a chinela na mão. Você não é bobo, você não vai. Aí você corre dentro de casa e fala, se correr, a hora que eu pegar fica pior. Difícil demais, irmão. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho bate. Aí a gente ainda corria, eu arriscava depois dos 9 anos. Gente, passava a chinela voadora, e não acertava, eu falava, e aí, mamãe? Quando eu virava, ela tinha voltado automaticamente.
Tão terrível e autocontrole tinha aquilo. A chinela parece que tinha um controle remoto, mas acertava. Anote, isso é importante. Quem é da época sabe o que eu estou falando. A mãe não errava, hein? Primeiro drone da história. E violento. Tem uma coisa engraçada com mãe e pai, né? Quando Deus estava batendo forte mesmo, e você chorava, e se chorar, apanha mais. Aí eu falei, pelo amor de Deus, engole o choro, me dá ao menos sal, né? Loucura daquilo, loucura. Mas a gente virou homem de fato, né? Mulher de fato. Alguns. Anote. A dependência de Deus é forte. É o passaporte para os milagres. Continua. A dependência é o passaporte para os milagres. Nada é impossível para quem entrega tudo nas mãos de Deus. Olha o menino que entregou os pães e os peixinhos. Olha a viúva que ia morrer e o filho deu o primeiro bolinho para o profeta. Sim ou não? E aí tem outros. Passaporte para os milagres e a dependência. Terceiro e penúltimo. A potência sobrenatural da dependência. Diga comigo, a potência sobrenatural da dependência de Deus. Uma potência sobrenatural. Nós estamos deixando de crescer, de avançar, de derrubar muralha, de vencer gigantes na vida, porque não entendemos isso. 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 16, versículo 9. 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Afinal, quanto tá certo. Ao final, quanto ao Senhor, os seus olhos contemplam toda a terra, para revelar-se o que? Poder. Por isso que eu coloquei o título desse pedaço como a potência sobrenatural da dependência. Ele vai se revelar não comumente, não de qualquer forma. Ele vai se revelar poderosamente para quem? Para aquele que o coração está na dependência dele, plenamente nele, que confia nele. Vai se revelar poderosamente, ou seja, quando eu me rendo a Ele, dependo dEle, a potência sobrenatural de derrubar muralhas, derrubar gigante, multiplicar, curar, livrar, vem junto. O pacote é completo. É o melhor combo que tem. É lindo. As pessoas acreditam que a nossa dependência é submissão a Deus, é fraqueza. O mundo acha que é fraqueza. Os crentes é cego, os crentes é enganado, os crentes é bobo, os crentes é fraco. Sim ou não? São ingênuos. É isso que você lê nas redes sociais. Mas para nós essa dependência incondicional é um ato de fé e de coragem. Eu entrego tudo na mão daquele que eu nunca vi com os meus olhos. Moisés diante do Mar Vermelho. É fácil falar hoje. No aperto dos soldados chegando para matá-los, um mar violento. E Deus fala, pega teu cajado. Levanta teu cajado. Josué diante dos muros de Jericó. Começa a brincar de cirandinha 7 vezes. E ainda grita. Feito loucos. George Miller. Sabe quem é George Miller? Alguém sabe? Missionário. Aonde? João Pinheiro. George Miller viveu de 1805 a 1898. Ele foi um evangelista cristão inglês. Olha que coisa mais linda sobre o que eu estou pregando. Ele era conhecido pela fé, por fundar e dirigir vários orfanatos na Inglaterra. É bom você pesquisar sobre esse cara, vale a pena. George Miller, M-U-L-E-R. Ele cuidou de mais de 10 mil órfãos. Ele fundou 117 escolas. Numa época que não era nada online, era presencial e para pobre, para carente. 117 escolas. Ele ofereceu educação cristã a mais de 120 mil pessoas.
registrada, fora as outras. Não é lindo, gente? Ele ficou famoso até hoje por ter sustentado o seu ministério. Guarde nisso. Ele sustentou 117 escolas, 120 mil pessoas e um monte de coisa. Ele sustentava exclusivamente através da oração e da confiança na providência divina. Ele não aceitava ofertas se Deus não mandasse. Ele não vendia nada. Ele fez tudo isso, é lindo demais, na dependência total de Deus, sem nunca pedir doação. Ele recebia quem chegava para dar, ele não pedia. Tem nada mais lindo do que isso, irmãos. Mais na frente ali, vou falar mais um pouquinho dele para você. Se nós fossemos falar de Abraham Lincoln, Martin Luther King e tantos outros que foram gigantes e fortes, porque a confiança estava em Deus, e somente em Deus, e sempre em Deus. Agora anote essa, vale a pena mais do que as outras ainda. A história é escrita por quem se ajoelha diante de Deus. A história é escrita por quem se ajoelha diante de Deus. Quer mudar sua história para melhor? Confia, entrega e dobra. O impossível se torna rotina na nossa vida quando descansamos no Senhor, confiamos, dependemos dele. Hebreus 11, 33, 34. Eu acho lindo demais a última parte. Vou começar em 33. Está falando dos heróis da fé, desconhecidos, os quais por intermédio da fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, receberam o cumprimento de promessa, fecharam a boca de leão, extinguiram a violência do fogo, foram libertos do fio da espada. Olha o segredo: da fraqueza tiraram a força. O que eu li no Novo Testamento que Deus disse para Paulo? Na sua fraqueza eu aperfeiçoo o meu poder. Paulo era 100% dependente de Deus. Estes homens e mulheres da fé eram 100% dependentes de Deus. Fizeram tudo isso porque da fraqueza tiraram força. Olha o que falaram: tornaram-se poderosos nas batalhas. Ou seja, a potência sobrenatural da dependência. Eles conquistaram reinos, praticaram justiça, receberam promessas que cumpriram, fechou a boca de leão, tirou o fogo à sua violência, libertados do fio da espada, porque tornaram-se poderosos nas batalhas. E a dependência de Deus diz que fez eles colocar, não é 1, 2 homens não, exércitos em fuga. Ei, irmão, como é que está a nossa dependência? Vamos fazer um nível dela. Pensa nisso, estou sendo sincero. É noite de mudança, de transformação, porque nós temos que aumentar o nível de dependência, não só de boca, mas de ação todos os dias, no coração todos os dias. Sabe, quando a gente se lança nos braços de Deus, quando nos lançamos nos braços de Deus, anote, isso é boa. Quando você se lança nos braços de Deus, o céu inteiro se movimenta ao seu favor. Fale comigo: quando eu me lanço de todo o coração, em dependência, nos braços de Deus, eu creio que o céu inteiro se movimenta a meu favor. Passa a viver isso. Quarta e última coisa: vivendo a dependência total de Deus, ou seja, a prática. Então, se nós aprendemos o abismo da autossuficiência, que não vale a pena, que Deus vê além das aparências, então nós temos que mudar de dentro para fora sobre a dependência, e que a potência sobrenatural da dependência pode tirar tudo que é ruim do nosso caminho, nos dar muitas vitórias. Então agora eu preciso ver isso. É o que eu sempre prego, né? A Bíblia diz que se você só lê o Evangelho, a Bíblia, mas você não vive, não pratica, é em vão. É em vão. Então eu insisto com você que as nossas ovelhas, visitantes, viva a Bíblia, libere as palavras da Bíblia. Sabe, isso é uma saúde também. Isso é uma escolha diária. O que? A dependência é uma decisão consciente. Amém ou não? Não é sentimento, a dependência é decisão. E é consciente. De colocar o que? Deus no centro da vida, não apenas uma reação no momento de crise. Tem gente que só lembra de Deus na hora da crise, na hora da notícia ruim, na hora do problema, na hora que perdeu. Sim ou não? Sim, é verdade, a maioria.
Não, Daniel, queridos, baseado nisso que eu estou te falando, Daniel orava 3 vezes ao dia. Quando chegou a ameaça, o que ele foi fazer? Orar, porque estava acostumado. Eu te pergunto, quando acontece uma desgraça e o telefone toca, o WhatsApp chega, o que você fala? Você vai orar ou você já arranca os cabelos, começa a chorar onde está, começa a gritar, por que isso aconteceu, por que está acontecendo isso, o que foi, o que há, e se desespera? Já é uma pergunta da autossuficiência. Ou como Daniel, você está acostumado a colocar diante de Deus todos os dias, a notícia ruim chegou, peraí, eu não vou correr para o hospital não, eu vou orar aqui pelo menos uns 3 minutos. Ah, eu fui demitido, peraí, eu vou primeiro orar aqui. Deus, muito obrigado pelo tempo que eu tive aqui, eu estou esperando a próxima porta. Depende do Senhor. Vou entregar o currículo que é obrigatório, mas é o Senhor que vai me dar o emprego, não o meu currículo. Queridos, os discípulos largaram a rede cheia, o barco cheio, para depender de Jesus. Eita glória, largou tudo. Martin Luther King, diante do terror, ele dizia, eu renovo a minha fé em oração todas as noites, porque eu dependo de Deus. Billy Graham, diante das multidões, ele dizia, sem Deus, eu não sou nada. Maior evangelista da história, depois dos testamentários, daqueles que viveram com Cristo. Ninguém foi igual a Billy Graham. Billy Graham não tinha som no início, não tinha luz, não tinha estádio, depois ele teve, mas ele ganhava multidões. Diante dele ele dizia, sem Deus eu não sou nada. Sabe o George Miller que eu falei agora há pouco para você? Lembra? Vou continuar, quem encaixa nesse. Foi um evangelista cristão. Ele leu a Bíblia, estudando, mais de 200 vezes. Mas guarde uma coisa que mexeu muito comigo, não quer dizer que eu vou fazer, talvez eu não consiga. Sendo que das 200, mais de 200, 50 vezes ele leu de joelhos. Vale a pena você pesquisar a vida desse cara. Vale a pena. 50 vezes. Tinha seriedade na leitura, no estudo ou não? Tinha seriedade em querer colher as dádivas, os alertas, os que Deus dá? Fugir das armadilhas. Miller era um homem de fé. Ele provou durante toda a sua vida como Deus responde, como é bom viver na dependência dele. Irmão, ore, busque, se entregue, sirva, confia. Faça da sua dependência um estilo de vida. Faça da sua dependência de Deus um estilo de vida. E prepare-se, porque então Deus vai surpreender você. Quem quer ser surpreendido? Só depende de você. Quem deseja ter uma direção segura de Deus na sua vida? Provérbios 3, de 5 a 6. Confia no Senhor de todo o seu e não te apoies no seu próprio. É o que eu estou pregando. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, então Ele vai endireitar as suas veredas. Sabe esse atalho na sua vida de boleto, de dívida, de briga em casa, esses atalhos? Faz isso aqui que Ele vai endireitar. Tem gente que crê tão pouco, fala, pastor, Ele vai endireitar meus boletos. Não, irmão. Tenha fé, Ele vai endireitar a sua vida, vai dar tudo certo. Vai vir coisas boas. Mas eu preciso ter minha posição de confiar de coração inteiro, de não apoiar no meu conhecimento e reconhecer que é Ele. Você quer ter certeza que Deus, certeza que nunca mais vai caminhar sozinho? Leia o Salmo 23 e viva Ele. Se renda a Jesus. Você quer sentir confiante em meio a todo tipo de perigo e desafio? Lê o Salmo 91 e vive ele. Não é deixar amarelando a página aberta, não, é ver mesmo. Quando o bicho vier, você fala, Senhor, eu estou no teu esconderijo. O Senhor me leva para debaixo das suas asas. O Senhor é meu escudo, meu refúgio, a minha. Vive isso. Quando vier aqui, está vendo que está muito dardo inflamado, muita pancada. Imagina que você é o Capitão América. Você só leva a mão aqui pela fé e tira o escudo. O Senhor é meu escudo. Pedrada, está tudo ruim. Dobra no coração, dobra o joelho no seu quarto de oração e fala, o Senhor é meu refúgio. Quando os seus pés estiverem abalados e parece que tudo vai desmoronar, você fala, Deus é minha fortaleza, os meus pés estão sobre a rocha.
Achei que eu nunca ia escutar isso aqui. Quase deu uma parada cardíaca. Eu vi vocês fazer coisas de fora. Eu senti tanto ciúme, eu confesso. Peço perdão. Nossa, eu estou tão inchado. Estou tão cheio. Hoje eu vou dormir igual um anjo. Sabe por que Deus faz? Deus conhece o coração. Ontem, lá nos adolescentes, quando eu falei, vou encerrar os adolescentes. Foi ou não foi, adolescentes? Olha o que Deus fez, viu? Chegou o tempo de rompermos com toda a ilusão de autocontrole. Deus nunca falha. A verdadeira liberdade, poder e plenitude só está na dependência. Eu começo por mim, depois você, uma humildade a partir de hoje. Será que eu estou dependendo mesmo? Como têm sido as minhas respostas? Quando eu prospero, como eu tenho falado para os outros? Quando eu tenho um problema, o que eu tenho falado? Se você entrar na minha empresa, entrou um empresário esses dias, muito rico, e ele disse, gostei da frase que tem, porque quando tem um balcão assim, você entra, a secretária, você tem que sentar. Quando você senta, de frente está escrito. Vocês querem que eu termine? Vocês não escutou, não? Olha aí para trás, estraga prazer, né? Agora você vai ficar em pé aí até meia-noite. Tô brincando, viu? Bem-vindos. Tá vendo o que você fez? Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Tem um cara da Arábia Saudita, os costumes dele, ele ficou lá esperando, leu, passou lendo no corredor, chegou na sala, teve uma reunião das 2 horas, no final ele falou assim, eu li aquela frase lá fora, na minha vida também, sempre foi Deus. Deu recado não só com frases, adesivos em carro. Tem gente que fala assim, esse carro é do Senhor, a serviço de Jesus. Aí, irmão, buzina na frente das pessoas. As pessoas saem, você abre o vidro e fala. Aí quando passa, o cara assustado, a mulher assustada está lá, a serviço de Jesus. A pessoa desvia. Ela fala, esse adesivo tinha que ser a serviço do cão. Confiar que Deus não falha, Deus está com você, Deus vai cuidar do seu tempo. A verdadeira liberdade está na dependência total. Eu quero muito que o Espírito Santo faça com que essa mensagem desperte o seu coração, o meu coração. Nos dê uma fome insaciável de confiar, entregar e depender de Deus somente. Pense antes de falar, pense antes, foi Deus. Deus permitiu, estou nessa luta, é Deus permitiu. Antigamente a gente falava que os crentes eram chatos, você ia no hospital, que ele falava, Deus está no controle, vai dar tudo certo. Não, era fé, irmão, é fé. É fé. Abandone as muletas da autossuficiência. É dia de abandonar as muletas da autossuficiência, a cadeira de roda da autossuficiência. Deus está dizendo, levanta e anda. Como Pedro, eu estou dizendo para você, eu não tenho ouro nem prata, mas eu carrego a palavra de Deus. Largue essa muleta da autossuficiência, entregue a confiança a Deus e corra na prosperidade do Senhor. Anote, quem depende do céu, nunca caminha sozinho na terra. Fale comigo, se eu depender só do céu, nunca caminharei sozinho nessa terra. Vou encerrar dizendo, Deus não nos quer forte, Deus nos quer dependente dEle. Porque não é na nossa força que aperfeiçoa o poder dEle, é na fraqueza e na dependência dEle. Só quem confia totalmente experimenta o sobrenatural. Fique de pé.